seja bem-vindo. Na Berlinda está no ar e a qualidade da TV do Brasil é o nosso tema. E na Berlinda hoje, o professor e pesquisador Cláudio Márcio Magalhães, graduado em Comunicação Social e Jornalismo pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Comunicação Social pela mesma instituição e doutor em Educação pela UFMG. Professor orientador do mestrado em Gestão Social, Educação e Desenvolvimento na UNA. Fundador, vice-presidente, presidente e conselheiro eleito da ABTU, Associação Brasileira de Televisão Universitária. Editor responsável pela revista ABTU, sócio do Estudar Acompanhamento Educacional, linha de pesquisa e atuação acadêmica, comunicação, educação, mídia e criança, TV universitária, TV pública, TV digital, interatividade, novas mídias, tecnologia social e comportamento do consumidor. Os convidados especiais, Luiz Carlos Alves, jornalista com passagem por todas as grandes emissoras de rádio e televisão de Belo Horizonte. Debatedor atual do programa Rádio Vivo na Rádio Itatiaia. Publicitário e diretor da Agência de Comunicação AGC. Foi secretário de Cultura de Belo Horizonte, presidente da Belo Tour, presidente da AMCE, Associação Mineira de Cronistas Esportivos, superintendente de turismo do Estado de Minas Gerais e membro do Conselho de Turismo da AC Minas. Também conosco na mesa o professor Murilo Marques Gontijo, graduado em Comunicação Social pela Universidade Federal de Minas Gerais, mestre em Comunicação Social pela UFMG e graduado em Direito pelo UniBH. Atualmente é professor do UniBH nas áreas de conhecimento, jornalismo, comunicação e sociedade contemporânea, comunicação e sociedade, jornalismo empresarial e jornalismo contemporâneo. Recebemos em estúdio Gustavo Ferreira, que é jornalista e fotógrafo. Gustavo é representante do projeto Jornalistas Livres de Belo Horizonte, movimento criado nas manifestações de 12 de março. O aluno Tiago Fonseca, estudante do segundo período de jornalismo do UniBH, apresentador do programa Segunda Impressão e repórter estagiário do programa Jornal Daqui. Você que está em casa e acompanha conosco, nós gostaríamos de agradecer a presença de cada um de vocês e vamos abrir esse debate com alguns dados a respeito da televisão no Brasil. A televisão é o meio de comunicação predominante entre os brasileiros. De acordo com a Pesquisa Brasileira de Mídia da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, divulgada em dezembro de 2014, 95% dos brasileiros assistem TV regularmente e 74% veem todos os dias. O levantamento também apontou que durante os dias da semana, os espectadores no país passam cerca de 4 horas e 31 minutos em frente à telinha. A pesquisa concluiu que fatores como gênero, idade e escolaridade influenciam no tempo em frente à televisão. As mulheres, por exemplo, dedicam mais tempo em frente às telinhas. Em média, elas passam 4 horas e 48 minutos, enquanto os homens ficam cerca de 4 horas e 12 minutos. Além disso, os jovens de 16 a 25 anos assistem 1 hora a menos de TV que o público acima dos 65. O levantamento também revelou que a televisão fica mais tempo ligada em casas de pessoas com menor escolaridade. São cerca de 4 horas e 47 minutos em relação às 3 horas e 59 minutos de domicílios daqueles que possuem um nível superior. A pesquisa citou a expansão do acesso à TV por assinatura como grande novidade. No país, 26% dos lares contam com esse serviço, principalmente em centros urbanos e na população com maior poder aquisitivo e maior escolaridade. O acesso à TV parabólica continua como destaque em regiões do interior do país. Voltamos para o Na Berlinda e eu peço ao professor, ao jornalista Luiz Carlos Alves, que abra a nossa sessão, por favor. Muito obrigada. Olha, eu acho essa oportunidade fantástica
para que a gente debata um pouco todo esse aspecto da televisão no Brasil. Mas eu ouço sempre, vejo sempre críticas à qualidade da televisão brasileira. Mas a vida de jornalista me proporcionou ir ao exterior sem número de vezes e constatar que nós temos qualidade, sim. Nós, na minha opinião, não atingimos ainda a qualidade que almejamos. E para isso estamos aqui para debater. E diante disso, professor Cláudio, qual seria o rumo a ser apontado para a televisão brasileira seguir e nos oferecer aquela qualidade que nós almejamos, comparativamente com as melhores televisões do mundo, a inglesa, que eu acho um destaque, a alemã, que é uma televisão de altíssima qualidade, e também outras que a gente sempre acompanha por aí. Qual seria o rumo? Na realidade, quando a gente vai falar de qualidade, Luiz, acho que é uma das palavras que você sabe muito bem, que é muito utilizada ao sabor do vento, né? Qualidade virou, ali nos anos 80, uma palavrinha que eu falo que é uma palavrinha prostituída, né? Ela está de acordo com quem está pagando melhor. E aí, quando a gente vai discutir qualidade de televisão, a gente tem que primeiro perguntar de que qualidade é essa que nós estamos falando. Em relação à qualidade técnica, eu concordo inteiramente com você. O Brasil tem, no meu ponto de vista, a melhor televisão na qualidade técnica do mundo. Eu acho que ela é melhor muitas das vezes do que a qualidade técnica da alemã e também da inglesa. Eu não tenho a menor dúvida disso em relação a termos de equipamentos, em termos de enquadramento, muitas vezes de vanguarda, no sentido de colocar programas que supostamente deveria ser feitas, esse programa por uma televisão de pequeno porte, né, de ousadia. A líder de audiência costuma colocar alguns programas como a própria novela Meu Pedacinho de Céu, Hora e Vez, a Hora de Maria, né? Esqueço sempre o nome dessa série, que são séries de qualidade técnica e de vanguarda, de formato, de linguagem bastante inovadores nesse sentido. Claro que a Globo faz isso porque a distância que ela tem é tão grande do seu segundo e terceiro lugar que ela pode ousar e, se não der muito certo, ela não vai perder lá muita diferença. Que é diferente, por exemplo, das emissoras norte-americanas que não podem ficar usando muito, porque se ela usar, ela é passada. Então, em relação à qualidade técnica e de formato, eu acho que realmente a brasileira ela tem um grande significado, é muito melhor do que muitas das televisões do país. Agora, se a gente for tratar a ideia da qualidade da televisão como meio de comunicação, ainda assim, eu acredito que nós temos um problema do meio em si. Com exceção de pouquíssimas televisões de massa, onde se preocupa que a televisão tem que também ser um instrumento de comunicação de interesse público, nesse sentido o Brasil, ele acha que está com todas as outras, né? Você não vê pelo mundo o uso da televisão como um instrumento de interesse público. Nesse sentido, não significa que a gente deve se acomodar. Eu acho que o Brasil, principalmente quando começou a discutir a TV digital, embora essa discussão hoje esteja bastante eclipsada pela questão da qualidade técnica, se discutiu que se nós temos 95% dos aparelhos na casa das pessoas, a gente tem hoje, incrível, a gente tem mais televisão do que geladeira no país, deveria ser o momento de usar esse meio de comunicação para melhorar o bem-estar e a qualidade cidadã dessas pessoas. Então, nesse sentido, acho que nós deveríamos preocupar menos com a qualidade, porque essa nós já estamos bem, mas pensar o que mais esse veículo pode ajudar na melhoria da qualidade de vida das pessoas. E aí a qualidade de vida nós vamos ter aí uma série de questões, né? Da formação cidadã, de preocupar um pouco mais de o que está acontecendo, da participação social, etc. A educação. Da educação, né? O que pode contribuir? Nesse sentido, eu não vejo que a televisão brasileira esteja diferente do resto do mundo, mas isso não significa que a gente não possa ir por esse caminho. Eu sei que nós estamos aqui na Berlinda, e os companheiros de mesa terão também o mesmo espaço, mas apenas porque eu não citei uma outra televisão que é sempre apontada como de grande qualidade, mas a meu ver não é tanto assim, que é a televisão americana, que ainda segue aquele padrão do âncora
num programa de entretenimento, famoso talk show, a diversão, com muita música, muita encenação. Isso me parece ser uma inspiração do cinema norte-americano, insuperável, diga-se de passagem. Mas eu não vejo na televisão dos Estados Unidos, por exemplo, uma qualidade superior à da televisão líder do Brasil, por exemplo, na dramaturgia. A Globo, e eu estou citando aqui a televisão líder, não precisamos nem devemos ter a hipocrisia de omitir o nome da televisão líder, né? Em produtos de época, é de se emocionar. O telespectador se emociona, por mais experimentado que ele seja, diante da qualidade técnica, de encenações, de direção de luz, de transposição de imagens. Eu quero apenas ressalvar isso porque eu sei que aqui eu posso obter um acompanhamento do meu ponto de vista ou até a contestação, o que também seria muito bom para a formação da opinião do público que nos acompanha. Obrigado aí pela oportunidade de voltar numa segunda pergunta. Não, Luiz, eu acho que em relação à televisão norte-americana, eu acho que você está coberto de razão. Eu não coloquei ela como das melhores em termos de qualidade técnica, porque eu gosto sempre de pensar que o norte-americano, quando faz a qualidade técnica, não está fazendo mais do que obrigação. Né? Porque, afinal de contas, tem dinheiro, tem filho. Mas eu vejo que o objetivo da televisão norte-americana, e eu acho que essa aqui é uma parte boa dessa discussão, é diferente do objetivo da televisão brasileira. O norte-americano, ele sabe que a televisão dele é exclusivamente, muitas vezes, de entretenimento. Embora tenha muita participação política, mas apenas nos canais especificamente de notícia ou naqueles programas, e eles são muito claros nesse sentido, né? Ou eles são conservadores ou são democratas, mas eles se colocam apenas como estamos aqui para entreter o público. Aqui a televisão, até pela nossa história política, né? Meio que se colocou também não é só entretenimento. Nós também temos que ter um posicionamento político, temos que fazer alguma coisa por essa população, pelo bem e pelo mal de quem é o dirigente que pensa nisso. Então, nesse sentido, eu vejo que a televisão, mesmo quando ela vai fazer de época, ela tem a fantasia de que ela tem que resgatar a história do Brasil. Então tem que fazer a coisa bonita para que possa resgatar. Eu acho que eu não vejo o norte-americano olhando para a sua televisão com nenhuma função social, a não ser a função de entretenimento. Chamamos agora então o professor Murilo Gontijo, professor do UniBH de Comunicação Social. Muito obrigado. Cláudio, você estava falando aqui que a nossa qualidade técnica na TV brasileira já é de alto nível, que nós temos uma ótima qualidade técnica. E você deixou claro também que existe uma simetria entre a qualidade técnica e a qualidade do conteúdo, aquilo que nós oferecemos como o conteúdo do interesse público. Essa qualidade, essa baixa qualidade da TV brasileira, do ponto de vista do conteúdo, ela estaria de alguma maneira vinculada à ideia da lucratividade que é necessária para a programação? E segundo, seria também derivada de uma fragmentação da qual a televisão é escrava? Isso combinado provocaria esse baixo conteúdo? Ou será que existem outros formatos de televisão que poderiam nos dar a qualidade que você está reivindicando? Olha, eu acho o seguinte, que na realidade, assim, eu não consigo perceber, se a gente for comparar com as televisões do resto do mundo e também do norte-americano, que é onde a TV brasileira foi beber a sua origem, né? A diferença, como o Luiz falou, é que a televisão norte-americana foi beber no cinema as suas referências. Sim. E aqui a gente foi beber no rádio, né? Mas o que aconteceu depois do grande avanço da Rede Globo a partir dos anos 70 e 80, que ela tem uma liderança tão forte que ela se coloca o seguinte: eu não tenho mais muita preocupação com a questão rentável. Tanto é, acho que, se eu não me engano, 85% de toda a verba de publicidade de televisão vai para a Rede Globo. Então, para quem está lá na frente, ela pensa o seguinte: será que agora minha preocupação é só rentável? Não tem, então se eu quiser anunciar, é muito mais as pessoas me procuram do que eu tenho que me vender. Eu acho que ela vai pegar em relação à questão da função social que ela pode ter ali naquela sociedade. E eu acho que no caso dela e das outras emissoras que vão seguir, ela tem uma função que ela se coloca como função social, que nós provavelmente não vamos concordar muito com isso. Por exemplo, os anos 80 ficou muito marcado pela ideia da formação de público. Não estou preocupado em conseguir verba, porque essa já vem naturalmente pelas agências, né?
Então, quando você tem programas da Xuxa e daquele formatinho... A Xuxa, por exemplo, o programa da Xuxa nunca foi rentável. Porque o que tinha de veiculação, quanto que custava o programa, o tempo que passava e os comerciais que tinham, não era o suficiente para pagar o programa. Mas qual que era a função social do programa da Xuxa? Formar telespectador. Para que ele soubesse que televisão era programa de auditório, ficção em novelinhas e noticiário. Tanto que você vai lembrar que isso, ela fazendo entrevista em noticiário, geralmente não muito profundos, apenas como uma espécie de jornalismo, né? Fazendo nesse sentido, para que você criasse essa ideia da formação de público. Hoje eu acho que não dá mais conta de fazer isso por conta de outros meios como a internet, que não deixa que isso aconteça. E a partir disso, você vê que de vez em quando ela tem sempre esses projetos tipo Criança Esperança, ou aquela questão que ela coloca na novela para criar comoção, então vamos todos doar medula e por aí afora. E aí eu acho que essa qualidade que a gente questiona, e eu questiono também muitas vezes, que a gente sempre fala da má qualidade do conteúdo, nós também temos sempre que reivindicar qual conteúdo nós estamos falando, porque eu acho que você tem algumas novelas que são muito ruins de conteúdo, mas outras que são boas de conteúdo, como essa, algumas que o Luiz citou, e mesmo um pedacinho do Céu, que eu acho que é revolucionário no sentido de fazer uma linguagem diferente, para um público diferente. E tem conteúdos muito ruins, como muitos que a gente vê de jornalismo que a gente acompanha. Aliás, eu acho que o jornalismo hoje na televisão aberta é que é o maior problema, porque ele não se acha mais. Eu acho que as telenovelas estão se achando, né, se colocando essa questão da qualidade técnica de fazer lá, e algumas delas conseguem. Por exemplo, Babilônia, ela não foi um sucesso estridoroso, né, mas ela tentou achar alguma coisa ali para servir, não funcionou. Vai ter que voltar um pouco para trás para ver isso. No caso dos programas de auditório, também fica ali tentando achar, embora também fica rodando sobre o mesmo eixo. Mas você tem proposta tipo Esquenta ou Altas Horas, eu estou falando novamente da Líder, né? Da Globo, que tenta achar algumas coisas, né? Mas a tua história aí, nesse sentido, eu concordo com você. Em algum momento, minha função social de fazer algum tipo de contribuição para a sociedade, de repente, como aconteceu na Babilônia, não vou ter cliente suficiente para poder sustentar, vou perder aqui essa possibilidade. Eu acho que é um jogo, mas não só da questão comercial, não. Porque eu acho que ela não se coloca muito nessa posição que eu vou perder clientes e anunciantes. Ela tem uma ideologia que ela quer colocar nos seus programas, que a gente pode concordar ou não, mas que é discutido em qual programa deve entrar naquele momento. Olá, todo mundo. Professor Cláudio, a história da TV, da televisão, a gente sabe que o surgimento dela, o objetivo foi único, exclusivamente para entreter, e que no desenvolvimento dela apareceu as tentativas frustradas ou camufladas ou não de outros objetivos, como informar, etc. No século XXI, como o senhor falou, na década de 80 não sabia que teria o surgimento da internet, só que ela veio e com ela veio outras mídias. Eu queria saber como que você enxerga a apropriação da televisão dessas novas mídias e se elas podem ser usadas para fazer um jornalismo diferente e, por que não, transformador no quesito técnico e estético do que acontece hoje. Queria saber se é possível, se não é e se pode trazer bons frutos. Olha só, nos anos 70, agora foi relançado, tem um livro bastante legal, que é do jornalista Gabriel Prioli, sobre o Walter Clark, que foi o que a gente considera na história o sujeito que criou o tal do padrão Globo de televisão. Por que surgiu o padrão Globo de televisão? Porque naquele surgiu, a Globo quando surgiu era uma espécie de rede TV, né? E aí, claro, tem toda a história que pode se achar no Google de como é que ela se transforma nisso e, obviamente, com o apoio da ditadura naquela ocasião. Mas como é que ela poderia sair lá de baixo para ir lá para cima? Se ela mudasse o padrão de televisão. E aí, obviamente, muito dinheiro colocado, ela fez um padrão técnico de grande qualidade. Quando se desenvolveu esse padrão Globo de televisão, criou-se inclusive uma armadilha, uma coisa boa para a Globo, que significa o seguinte: quem não tem padrão Globo de televisão é televisão de segunda categoria. É o que a gente vê hoje, né? O Globo lá em cima, o resultado está aí. E as outras emissoras lá para baixo na audiência.
Só que ela criou uma armadilha para si mesma. Porque agora, e aí você vê que ela modifica, por isso que eu falo que tem sempre uma boa imaginação, né? O capitalismo, se tem uma coisa que ele tem, é imaginação para sair das suas próprias arapucas, né? E aí o que acontece com essa, né? Com essas coisas das novas tecnologias, começou a se perceber que ficaria mais barato, muitas das vezes, e mais, digamos, interativo, se as pessoas pudessem participar mandando seus próprios vídeos, né? Então, o primeiro momento que a gente vai ter isso, no Bola Murcha e Bola Cheia, que as pessoas falam assim, olha, nós vamos ter que abrir mão da qualidade do padrão Globo de televisão se a gente quiser que as pessoas mandem, porque não vai rolar. Como é que a gente vai fazer isso, então? Vamos fazer isso de uma forma caricata. Então, primeiro você solta aquelas videocacetadas, né, que vai reinar dos anos 90, que é um pouco para dizer o seguinte, olha, quem quiser agora participar, nós vamos abrir uma brecha no nosso padrão qualidade para que as pessoas possam participar, e de maneira caricata, ou seja, não é um negócio meio oficial, não, já é uma brincadeira que a gente vai fazer. Aí, de repente, solta Bola Murcha e Bola Cheia dentro do principal programa simbólico da televisão, que é o Fantástico. Opa, tá vendo como é que tem a questão caricata da Bola Cheia, Bola Murcha? Vamos brincar um pouco nisso. Vamos ver se isso funciona. Ok, funciona, as pessoas participam, tem essa ilusão de participação, essa fantasia, porque nada mais é do que estender o microfone, em vez de ali nas cadeiras, para as pessoas para lá, mas é editado, vai só o que as pessoas quiserem. Muito obrigado pela oportunidade, né, de estar representando nós, estudantes da área de comunicação, que estamos ainda começando, aprendendo um pouco, descobrindo como que é a televisão, pensando no futuro da televisão. E quando você discute a qualidade, a função social, a interação de mídias móveis, jornalismo colaborativo dentro da televisão aberta, você até cita também alguns canais fechados, eu gostaria de saber como que fica a TV universitária nesse meio. Qual que é a função dela? É entreter, é levar jornalismo, é levar uma colaboração social, é instruir os alunos. Como é que ela vai ficar assim? Qual que é o papel fundamental da TV universitária no meio assim, da televisão como um todo? Tiago, é ótima a sua pergunta, porque a televisão universitária, para quem está nos assistindo agora, né, ela é presente, existe. As pessoas estão vendo nesse momento que nós estamos conversando. Mas na grande maioria da população, essa televisão universitária não existe. Por que isso acontece? Né? Isso acontece porque ela tem, mais uma vez, né, dois pontos. Primeiro é o fato de nós temos uma grande tradição da TV comercial e a TV pública, assim como no modelo norte-americano, a TV pública é marginal. É o contrário da TV, muitas das vezes, da televisão europeia, onde a TV pública ela é no mesmo patamar da TV comercial. Então acaba que a gente vai ficando um pouco de lado. Nesse sentido, ela no caso embora ela seja muito antiga, vai fazer 50 anos, que a primeira TV universitária ela lá de Pernambuco, ela sempre foi colocada como uma coisa da escola, de vez em quando a gente vê, etc e tal. Então, o ponto negativo é isso, assim, ela precisa muito ainda se colocar como uma televisão e não como uma televisão universitária. Eu acho que esse nome, muitas vezes, condena a gente a ficar no gueto só da questão universitária. Eu adoro um canal que chama Canal Zoom, que é da Colômbia, que é o canal universitário da Colômbia. Ninguém imagina, quando olha para a marca, que é um canal universitário. Mas é um canal universitário nacional que eles se colocam para competir com o National Geographic. Só que eles querem ser o National Geographic ou o History Channel da Colômbia. Então acho que a gente tem esse negócio meio de ficar querendo ser uma coisa muito diferente, quando a gente, no final das contas, é televisão. Então, posto isso, acho que isso um pouco afasta as pessoas e a gente tem que rever isso enquanto televisão universitária. Professor. Por outro lado, só para eu terminar o outro lado, por outro lado, o que acontece com a televisão universitária nesse sentido é que ela também não tem que ter um papel e nem que tem que ter um jeito. Cada universidade não é diferente, não é autônoma. Então, sua televisão, TV universitária, deveria também rimar com diversidade. Bom, gente, infelizmente a gente vai fazer um breve intervalo e daqui a 1 minuto a gente volta discutindo a qualidade da televisão no Brasil, seus rumos, caminho. Fique com a gente, só 1 minutinho, a gente volta.
Olá, estamos de volta e o Na Berlinda dessa edição debate a qualidade da televisão no Brasil, seus caminhos. Na Berlinda conosco o professor e pesquisador Dr. Cláudio Márcio Magalhães, o jornalista, debatedor do Rádio Vivo da Rádio Itatiaia, Luiz Carlos Alves, o professor do UniBH, mestre em comunicação, professor Murilo Gontijo, Tiago Fonseca, que é aluno do UniBH de jornalismo, e Gustavo Ferreira, jornalista do coletivo Jornalistas Livres. E nós vamos abrir essa edição com uma reportagem do movimento do coletivo Jornalistas Livres. Aqui estamos ao lado de figuras que comparecem ao lado do povo, figuras de destaque do mundo político brasileiro, que vieram trazer a sua solidariedade ao povo de Santos. De março, data em que os generais eram empossados durante a ditadura militar. Difícil pensar que a escolha desta data para a realização de um protesto contra o governo de um partido dito de esquerda seja apenas uma coincidência macabra. Ainda mais quando, dentro dessa manifestação, é fácil encontrar perfis e ideias muito semelhantes àqueles das marchas conservadoras que antecederam o golpe militar em 1964. Mas as semelhanças param por aí. Primeiro, diferente de João Goulart, o segundo mandato de Dilma Rousseff começou com medidas que atendem demandas muito mais próximas às da elite econômica do que as dos setores mais populares da sociedade. Segundo, porque bastam alguns minutos circulando entre os manifestantes para perceber que consenso não é uma palavra que define o protesto. Eu não quero impedir, eu não tenho opinião formada no momento, eu não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Na verdade, eu prefiro uma intervenção militar. Eu respeito a nossa Constituição. Não sou a favor do impeachment da Dilma, acho que o PT tem que continuar, o que a gente precisa começar a corrigir são os corruptos dentro dos 400 ladrões da Câmara. São tantas pautas dentro de um mesmo ato que talvez o único elemento comum entre os manifestantes seja o ódio pouco criterioso à presidência e ao Partido dos Trabalhadores. Joga pedra no gelinho, joga pedra no gelinho, ela é feita pra apanhar, ela é boa de cuspir, ela dá pra qualquer um, maldita gelinho. Diferente de 64, os partidos de oposição tiveram uma atuação discreta. Evitaram a presença de suas lideranças de maior peso, mas patrocinaram os atos com medidas pontuais, na esperança de amplificar o volume da manifestação. Coube então a grande mídia sobrepor aos múltiplos discursos uma ideia única. A narração dos fatos foi abandonada para dar lugar a uma retórica muito familiar. 20 mil pessoas participam do protesto. 6 mil manifestantes até esse momento. Agora essa multidão tem 15 mil pessoas. Agora são 30 mil manifestantes. Esse ato pede a saída da presidente Dilma Rousseff. O brasileiro vai continuar a partir de agora pacífico, mas nunca mais um povo passivo. Eles venceram e o sinal está fechado para nós, que somos jovens. Sua menina na rua é que se fez o seu braço, o teu lábio e a nossa voz, Brasil. Acorda, Brasil! Ao fim do dia, o ministro da Justiça anunciou medidas para atender a demanda que parecia ser a mais evidente nos protestos. Para que tenhamos um sistema político que feche as portas para atos de corrupção.
além da necessária reforma política, que um ponto deve ser enfrentado e debatido por todos os brasileiros. Não é mais possível que continuemos a ter o financiamento empresarial de campanhas eleitorais. É necessário... Estava dada a resposta do governo federal. De fato, atende a um sentimento presente nas manifestações, tanto do dia 15 quanto do dia 13, mas certamente contraria as intenções da mídia corporativa e seus anunciantes. Resta saber quais serão os próximos movimentos das personagens da trama e descobrir se estamos assistindo a uma outra novela ou a um remake do folhetim mais macabro de nossa história. Cláudio Magalhães, essa então foi uma reportagem retirada do site do coletivo Jornalistas Livres. Por favor, comentar a respeito? Na realidade, assim, eu fico... Às vezes eu fico pensando assim, por que uma reportagem como essa não entraria, por exemplo, na Bandeirantes? Né? Porque se eu tenho uma lojinha que é concorrente da outra, e essa outra, a gente está claro que ela... né, está conseguindo mais clientes do que eu. Por que eu não colocaria isso? Porque, por outro lado, você apresenta ali as imagens não só da Globo, como também da Record, e é uma visão de vista diferente, um ponto de vista diferente. Né? E que eu não fico imaginando que isso prejudicaria a quantidade de clientes que tem. Eu acho que as pessoas não deixariam de anunciar na Bandeirantes porque não se passou esse tipo de notícia. Então, por que não faz isso? Aí, por que não faz? A princípio, a gente teria que conversar com eles para saber sobre isso, né? Mas, a princípio, eu acho que nós temos duas questões que são complicadas, assim. Primeiro, que eu acho que essa tradição da subvizinhência que a televisão tem por uma ditadura que já acabou. Então, eu acho que ainda fico pensando que essas emissoras, esses dirigentes, ainda acham que tem que servir para alguém, que se ele colocar esse anúncio, amanhã não terá mais a sua concessão, vai tirar, como acontecia mesmo, né? E o segundo é que nem acontece ali na Silviano Brandão, né? Todos os concorrentes estão na mesma avenida. Então o negócio em si é bom para todo mundo, mesmo que esteja ali do lado. Eu não vou abrir uma loja em outro lugar. Então o que tem que acontecer para que isso possa acontecer? De duas maneiras. Uma acho que acontece naturalmente, embora vai levar mais tempo, né? Que é as pessoas que não, ok, vou comprar em lugar diferente. E aí eu vou ter que mudar o meu ponto de vista. O segundo é dizer o seguinte, eu preciso de lugares para poder vender esse tipo de produto. E aí a televisão pública e outras emissoras tem que ser esse espaço para esse tipo de veiculação. Até vale ressaltar também, a Rede Minas, uma TV pública, e com o surgimento do coletivo Jornalistas Livres aqui em Belo Horizonte, ela desde o princípio falou que está de portas abertas, e inclusive veiculou conteúdo dos Jornalistas Livres na Rede Minas. Eu acho que realmente eles podem estar pensando justamente isso. Já que isso é fim público, desenvolve uma função social, por que não passar na TV pública? Essa reportagem passou na Rede Minas? Não, essa não. Uma passou da ocupação do Isidora, que foi a marcha que eles fizeram... Saíram da ocupação e vieram caminhando até no centro da cidade. Aí passou essa. Gustavo, em preocupação com Rede Minas, assim como qualquer televisão supostamente pública, é muitas vezes confundir o público com o estatal. Né? Se uma televisão é pública, ela vai passar essa matéria. Mas vai passar do Rotary também. Se o Rotary achar que essa matéria precisa de uma réplica. Porque público, opinião de todos, é público. O que acontece muitas vezes, que na grande maioria das televisões, é esse disfarce, que é o que vocês estão denunciando. Né? Fica parecendo que é uma volta à democracia, como se fosse um interesse, mas não, é um ponto de vista ideológico. Uma TV pública, a própria televisão, ela deveria ser política nesse sentido, não político partidário, mas ela está todas as opiniões. Mas o que eu vejo das televisões, e tomara que essa nova Rede Minas desminta isso, é que ela vira uma TV estatal. E se é estatal, ela atende ao governo que está ali naquele momento. Professor, eu vou adorar essa aqui passar na Rede Minas, mas eu gostaria muito de ver se ela realmente vai passar. Isso ocorre nesse momento. A Rede Minas não é
uma TV pública, ela é uma TV estatal. A partir do momento em que transmitia o jornalismo da cultura de São Paulo, onde críticas bastante ácidas e bem identificadas pelos componentes de uma mesa de um jornalismo, era esse jornal exibido aqui e ele foi censurado com a previsão. Eu, inclusive, escrevi, uns 2 ou 3 meses antes, vão tirar o Jornal da Cultura do ar. Não deu outra, porque ela continua estatal. Eu também anseio para que ela se torne pública, mas não é ainda, é estatal. Quero pegar a carona nessa fala sua, Luiz, para dizer o seguinte. É verdade essa suspensão da transmissão do Jornal da Cultura aqui, mas eu identifico o Jornal da Cultura tão governamental, e não acho que seja estatal. É um Estado contra outro tão Estado, governamental né? quanto. Assim, então, lá está na mão do PSDB, aqui está na mão do PT, e o público está na mão do Calango. Né? Assim, o nosso debate, a nossa discussão, Cláudio, é que eu vejo prejudicado. Então, assim, a matéria poderia ir a ser exibida na Rede Minas ou na TV Cultura, mas de fato não é. E aí as pessoas vão procurar o espaço delas. Na internet é aquele lugar que não estava previsto lá nos anos 80, que não estava bem visto nos anos 80. Você acha que o debate, dessa efetiva participação do público e com interesse público, só vai encontrar proteção na internet? A TV está fadada a ser isso que ela é? Eu sou um otimista inveterado, né? E eu acho que o nosso problema enquanto professor e historiador é que a gente fica muito angustiado com o tempo atual. Mas eu acho que se a gente vai analisar ao longo da história, a gente tem percebido, eu acho que tem alguns avanços assim. Em resumo, eu acho que a Globo e outras emissoras têm engolido algumas coisas que elas não queriam engolir, mas que elas se vê obrigadas a colocar. Qual seria o exemplo? Eu acho que, por exemplo, a questão da homossexualidade, que é um tabu e que atrapalha boa parte da audiência, né? Essa audiência, digamos, moralista que nós temos no país, e colocar a questão da homossexualidade nos seus folhetins é um risco de desagradar a senhora de Santana. Lembra da senhora de Santana? Lá, vou colocar, né? Mas aí chega em algum momento que eles falam o seguinte, nós temos que colocar isso porque senão nós vamos ser atropelados por outras questões. Então é melhor tomar essa rédea e arriscar, porque senão eu vou ser trocado por outras mídias. Mesmo que seja com um pé no freio e outro no acelerador. Como aconteceu lá na questão das diretas. Exatamente. Ela demorou a colocar o fato que era de interesse público no ar e acabou atropelada. Estou usando o seu termo. Exatamente. Então, assim, porque a gente sempre entra nas questões políticas, mas as questões morais, às vezes, são até mais relevantes para a audiência do que a questão política, mesmo porque a nossa formação política ela é extremamente deficiente. Portanto, eu me envolver com política é mais complicado. Agora, vai mexer com família. Aí as coisas agarram, né? E eu acho que, por exemplo, em algum momento, eu falo que de todas as mídias, a mais preguiçosa e covarde é a televisão. É a última que vai fazer. No rádio já se discute isso mais, vai discutir isso na internet, no jornal. A televisão só vai na boa. Então, se eles colocaram um casal homossexual, e não é a primeira vez, mas outras vezes, não é porque eles estão achando agora, vamos então fazer a nossa contribuição. Por favor, se a gente não fizer isso agora, nós perdemos mercado nesse sentido. Mercado mesmo. Porque hoje o segmento homossexual é extremamente rentável. E consumista. Igual quando a TV ela não mostra esses assuntos, igual o caso da manifestação, até mesmo o caso que você propôs, falou aí de exemplo o homossexualismo, as outras mídias vão estar mostrando. Igual hoje a gente vê que a tecnologia, o jornalismo móvel está se despontando muito na frente. Qual que é a ameaça que você vê? Você acha que esse jornalismo móvel está ameaçando a extinção da TV? Ou não extinção, a readequação dos modos de processos televisivos e, como é que eu posso falar, de produção audiovisual? Olha, acho essa pergunta muito legal, porque eu escutei uma frase semana passada que eu vou repetir agora para tudo quanto é lado. Eu sou um defensor que a televisão não vai acabar. A televisão, assim como o rádio, mataram o rádio quantas vezes? Nossa, né? O impresso está morrendo tem quanto tempo? O impresso não vai morrer. A televisão estão matando ela, cada vez que aparece um negócio, enterram a televisão, né? Eu acho que não, inclusive ela está se reinventando muito bem.
Ela está se reinventando. Mas eu sou defensor disso, que ela não vai acabar, ela vai se reinventar. Mas, por outro lado, pelo mesmo lado, que tem uma frase ótima essa semana, dizendo o seguinte, um dirigente da EBC, que é a televisão, né, supostamente pública do governo federal, dizendo que a televisão é que nem um elefante. Ele está indo para o cemitério. O elefante, quando vai morrendo, ele vai para o seu lugar. Só que ele ainda vai derrubar muita árvore no meio do caminho ainda. Ele vai caminhando, mas tem muita árvore para derrubar nessa mata ainda, sabe? É porque tem muita força. Tem muita força. Então, eu não acredito que ela tem essa... né? Ela está se reinventando. Óbvio que ela vai perder a audiência direta? Com certeza. Hoje, óbvio que um jornal nacional tem muito menos audiência do que tinha antes. Mas ele não está perdendo seu poder de influência. Porque as pessoas veem o jornal em outro momento. Ou você viu e comentou comigo, ou alguém pegou aquela notícia e mandou para não sei quem. As pessoas continuam vendo televisão, só que de outra maneira. Alguém uma vez questionou assim, mas televisão é grade, regularidade, continua a mesma coisa, só que as pessoas estão vendo em outros momentos. Mas aí está também a grande contribuição da internet. Ainda ontem, minha mulher disse, não vi aquela entrevista anunciada pelo Jornal Nacional do rapaz que espancaram aí. Eu digo, não tem problema nenhum. Corre lá na internet. Entra aqui agora no smartphone e vai ver. Essa perda de audiência ela é questionável por isso. Exato. Porque diversidade de horários, gravação, esses tais sistemas aí, essa coisa toda, a internet no dia seguinte, etc. Gente, não tenha dúvida que com a internet nunca se viu tanto televisão como se vê agora. Da mesma maneira que a gente fica falando em educação, os meninos não estão escrevendo e não estão lendo. Na história da humanidade nunca se escreveu tanto e leu tanto. Nossa geração, a minha geração, né, lia, quando lia na escola, se ia ler O Mistério do Hotel 5 Estrelas. Não sei. Hoje os meninos pegam aquela saga do Senhor dos Anéis, né, e vê lá, sei lá quantos livros, Harry Potter teve 7. Crepúsculo também que foi Crepúsculo, quer dizer, a gente... cabelos brancos ou sem cabelo, pode dizer assim, mas essa literatura não é uma literatura legal, esse jeito que eles escrevem no WhatsApp não é bacana. Ok, mas... Igual hoje a gente vê assim, eu vejo na minha juventude, que igual o professor dentro de sala de aula pergunta quem assistiu tal programa na TV. Poucas pessoas levantam a mão, por causa que eu acho que um dos maiores problemas da TV é a grade fixa. Hoje o jovem não tem muito tempo para ficar lá na frente da TV. Olha, 8 horas vai começar o Jornal Nacional, eu vou parar lá para me ver. Não, o jovem hoje ele está se readequando, ele está se reinventando. Ele assiste no seu tablet, no seu celular, no seu smartphone. Então o jovem está procurando e está caminhando. Eu acho que a TV também tem que caminhar para esse lado, para se reeducar também junto com o jovem. Mas ela está fazendo isso. Quando você pergunta na sala, eu também faço essa pesquisa. Quem assiste televisão? Barulhinho de ventilador. Aí você fala, o que vocês estão assistindo? Eu estou assistindo Walking Dead, eu assisto Friends, eu assisto, sei lá, Babilônia, ou Malhação. Mas você não falou que você não está assistindo televisão, não. Não ligo televisão. Mas em compensação, todas essas séries, que são séries de linguagem televisiva, eles estão assistindo em outro lugar. Então estão assistindo televisão. Isso ocorre também com o rádio. Eu não sei se eu poderia definir, o professor pode me ajudar nisso, se há até ainda um resquício de preconceito contra o rádio que nasceu AM, que fez o clone e virou FM, juntou as duas ondas, estou especificando aqui o caso da Rádio Itatiaia, em que eles diziam, esse cara aí ouve a Rádio Itatiaia, ele trabalha na Rádio Itatiaia, como se isso fosse um rebaixamento. Quando o que ocorre na cidade está exatamente na massiva audiência. Mas a academia, né, Murilo, tem um enorme preconceito contra a radiodifusão. Né? Televisão, rádio, jornal impresso, assista, eu tô brincando, tudo é do mal. Né? E aí... Já que estamos na academia, é bom lembrar, rapaziada, que procura a gente para arranjar uma vaguinha assim, mas não dá para ser na TV? Mas procurou o radialista, por origem radialista, né? Depois, televisão, jornal, também da mas televisão. Procurou o radialista. E aí fica um alerta para os estudantes, né? Que é aquela história que a gente fala. O estudante que quer fazer lá o seu laboratório, sua matéria, essas coisas todas, mas vai fazer igual essa aqui não. Vai fazer uma para servir de book, para ele poder apresentar. Então ele é o cara que reclama, depois faz a matéria quadradinha, direitinho, do jeito que, né, aquela coisa que a gente questiona, sendo que o lugar da universidade deveria ser fazer como
como o movimento fez. Hoje a gente tem que pensar também no Gente, caso da eu acho transmídia e da convergência também. Eu só atravessando, desculpa, atravessar a fala aqui, Thiago, mas é porque eu estou na fila há muito tempo, não chega a minha vez. É o seguinte, duas coisas. Eu acho que nós na academia somos preconceituosos, os jornalistas são preconceituosos e muitas vezes, em função de um certo corporativismo, a gente, ou de uma miopia, a gente deixa de enxergar o que está próximo. Então, assim, o nosso preconceito existe, e existe há muito tempo, mas a gente finge que ele não existe, seja com o rádio, seja com a TV, seja com a nossa profissão acadêmica, enfim. Mas você estava falando, Cláudio, uma coisa que me provocou. É que o Jornal Nacional perde audiência, mas ele não perde influência. Alguns jornais impressos passaram boa parte da sua história acreditando que eles não tinham que ter compromisso com a audiência e deveriam buscar a influência. O resultado, a gente vê muito aí de jornais que estão fechando as portas ou que estão de pires na mão. Será que o futuro do jornalismo de televisão também não deve ser pensado na ótica do que está acontecendo com os impressos? Ou com alguns impressos? Eu acho que eles sabem disso. É só a gente ver o que virou o Jornal Nacional, que virou quase que uma conversa de boteco, né? Vamos lá levantar, e aí, fulano, como é que tá? Como é que tá as coisas? E o tempo? Acho que vai chover, não sei o quê, né? Virou? A Maju, acompanhando o pensamento do professor Gontijo, a Maju virou celebridade do dia para a noite porque o cara tirou o traseiro da cadeira, foi lá na telinha e ô Maju, como é que tá, Maju? Então virou, e eu acho que já é uma reação, né? Eu acho que o jornalismo na televisão, no meu ponto de vista, está completamente perdido. Eu acho que eles não sabem o que fazer agora com o jornalismo na televisão. Como é que faz para resgatar isso, então? Não, primeiro que eu acho que não tem um certo resgate, porque resgate significa que a gente tinha uma coisa boa antes, a gente tem que voltar. E eu acho que nós não tínhamos uma coisa boa antes, né? Você sempre teve o jornalismo televisivo muito mais como uma espécie de espetáculo, como uma revista. Nesse sentido de jornalismo de radiodifusão aprofundado, eu acho que o rádio tinha muito mais contribuição, porque tinha mais tempo para discutir, etc. Mas eu não posso pegar um ministro do Estado, pedir opinião para ele, editar em 1 minuto em 20 segundos e achar que a contribuição que ele deu foi importante. Então, o jornalismo de televisão nunca foi exatamente uma coisa boa para ser resgatada. Ele tinha uma função que eu acho que é uma função legal, que era uma função de instigador. Ele é a função que abre as portas para o assunto. Mas a concessão, que é pública, ela vem lá de cima, vem do governo de plantão, seja o que está aí hoje, seja o PSDB de antigamente, essa concessão pesa. Nós sabemos do caso de um jornalista aqui de rádio, mas isso se aplica também porque ele saiu para a televisão, foi fazer uma pergunta ao presidente do Senado, do Bigodinho, não me lembro mais. O senhor pinta o bigode, gerou demissão na Rede Globo. E se não demite? A concessão, a caneta está na mão do governo. Eu acho até que o medo não é de perder concessão, que era bem tipo da ditadura. Porque hoje, para alguém perder uma concessão, precisa de 2/5 do Congresso para tirar a concessão, para levar... Olha, é impossível alguém perder uma concessão hoje. Oi? Em votação nominal. Em votação nominal, é impossível alguém perder uma concessão hoje de maneira assim tão simples. Mas por que eles fazem isso? Porque, primeiro, que o maior anunciante que nós temos hoje é o governo. Então, primeiro é isso. O segundo eu acho que uma certa tradição de poder. Olha que bacana se eu puder mandar alguém da Rede Globo embora. Eu acho que tem, como diz, tem uma questão da psicanálise aí nesse sentido. Olha como é que eu sou poderoso a ponto de fazer isso. E eu acho que, então, é muito mais por esse lado. O que eu acredito no que você estava dizendo em relação a esse velho sinal, não tem muito o que resgatar. Porque o jornalismo da televisão, ele serviria para poder abrir portas. Mas é um ele pouco não foi veículo, bom né? quando, por exemplo, Zé Hamilton Ribeiro fazia um Globo Rural? Pois é. E todo mundo não, desculpa, eu vou corrigir. Grande parte da audiência diz, o melhor programa da televisão é o Globo Rural. Isso. Que horas que é exibido? 6 horas da manhã, né? Então, olha o que acontece. Esse jornalismo, que é muito no BBC que se tem, porque a gente é acostumado com esse jornalismo do Jornal Nacional. Matéria de 1 minuto e meio, né? Com declaração de 20 segundos por sujeito, esse padrãozinho que a gente conhece. Isso aqui é conhecido na formação do público brasileiro como telejornalismo.
Fora disso, é Globo Repórter, que seriam documentários, coisas mais assim importantes. Então, primeiro, não há o que resgatar. Mas há o que fazer? Por exemplo, eu acho o Profissão Repórter excelente. O Profissão Repórter deveria ser como modelo, e é da Globo, para os demais. Você pega a menina ali que está desconhecido, né, que não tem nenhuma obrigação de ser o grande repórter nacional, etc. Dá para fazer por isso. Essa é uma saída. Agora, o resto é que a gente percebe o shownalismo, que é copiado do modelo norte-americano. Você considera jornalismo na medida em que o jornalismo deveria ter um interesse público, e eu não reconheço tipo algum de interesse público nessas programações, e aí a gente vai entrar naquela discussão do interesse público e interesse do público. O põe na tela o vagabundo, isso é programa jornalístico? Olha, como eu posso até dizer o seguinte, em termos como jornalista, eu seria muito ingrato se eu falasse muito deles, porque eu não assisto. Há alguns veículos, como esse tipo de jornal, a Veja Estado de Minas, por exemplo, eu definitivamente excluí das minhas referências, porque eu não quero efetivamente perder tempo, porque eu acho que efetivamente não é jornalismo. Pelo menos o jornalismo que a gente imagina de se escutar ambos os lados, sabendo que não existe parcialidade. Mesmo o vídeo produzido, ele tem uma parcialidade e ele tem um legítimo direito de ter parcialidade, porque ele enxerga que se de um lado está desequilibrado demais, então deixa eu tentar puxar um pouco para o lado de cá. Então eu vejo isso também como uma coisa importante, mas eu não vejo como jornalismo, vejo como um programa de entretenimento. De baixa qualidade. De baixa qualidade, eu não tenho a menor dúvida em relação a isso. Professor, a pergunta que eu queria fazer lá atrás, mas eu acho que ela volta como oportuna nesse momento. Não caberia esse papel à TV universitária e que você disse lá atrás, ela precisa se apresentar não como TV universitária, mas como TV? Sim. Não seria a falta daquele patinho feio que é o comercial, que faz com que haja também preconceito ou rejeição em relação à universidade? Não, isso não tem, eles dizem assim na rua, isso não tem nem comercial, não vale. Não é o comercial, o patinho feio aí, a TV universitária não poderia trazer o comercial bem feito, bem distribuído. Aliás, é um preconceito também em relação à TV pública. Bom, se nós botarmos comercial, isso irá manchar, né, a honra dessa TV pública. É uma grande defesa e realmente há argumentos fortes para isso, pela experiência que a gente sabe disso mesmo. Eu, particularmente, não acho isso. Eu acho que se você tem uma televisão de interesse público, você efetivamente pode ter o comercial que vá fazer com que isso funcione. Bom, você que está em casa, está acompanhando o programa Na Berlinda, que é um formato da TV universitária UniBH. Nós estamos hoje discutindo a qualidade da TV no Brasil. Mas a gente vai fazer um breve intervalo e volta daqui a um minutinho. Hoje a gente está aqui por uma data muito especial, que é o aniversário do UniBH TV, o aniversário de 17 anos. O UniBH é uma instituição que acredita de fato na aprendizagem prática, na conexão teoria e prática. O UniBH TV também ajuda o UniBH a se conectar com a sua comunidade. Então a gente de fato coloca a nossa cara para o mundo e é o UniBH TV que nos ajuda a fazer isso. E é claro que o UniBH TV teve uma grande contribuição nessa formação destes profissionais e a gente espera que continue tendo por muito tempo dos profissionais do futuro. Parabéns, que esses 17 anos tenham muitos, e a gente sabe que tem muitos motivos para comemorar, e que os próximos 17, 34 e quantos mais vierem, que a gente também continue tendo muitos motivos. Que vocês consigam e continuem a formar excelentes profissionais, e esse é um trabalho de vocês. Parabéns, UniBH TV.
Olá, o Na Berlinda está de volta e hoje discute a qualidade e os rumos da televisão no Brasil. Na Berlinda conosco, o professor doutor Cláudio Márcio Magalhães. Nós vamos abrir esse bloco, vamos chamar uma reportagem que o Na Berlinda foi às ruas e perguntou às pessoas o que elas acham e o que elas gostam de assistir na televisão. A reportagem é de Railan Oliveira. Nem o jornal, nem o rádio e nem mesmo a internet. A televisão é o veículo de comunicação preferido dos brasileiros. De acordo com a Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal, 73% dos brasileiros escolheram a telinha como a principal fonte de informação e entretenimento. Os dados são curiosos, afinal, o que leva os brasileiros a ficar tanto tempo diante da televisão? A partir das 7 horas da manhã, já começa vendo Discovery Kids, né? Porque eu tenho criança, assim, adora, fica o tempo todo na televisão. Todos os canais de televisão que tem desenho, ele adora. E novela também, né? Que a gente não deixa de ver. Gosto muito dos programas do History Channel, do National Geographic, do Animal Planet. Assisto muito jornalismo, vejo também a novela, né? Não posso deixar de ver. Eu assisto televisão com minha família, com minha namorada, e eu gosto de assistir mais filmes, seriados, alguns programas de entrevista, mais esse tipo de conteúdo. Gosto muito de assistir seriado, gosto muito também de jornalismo, acho muito interessante. Gosto também de ver bastante filme, né? Para mim é um meio de comunicação muito interessante. Apesar de ser a preferida dos brasileiros e oferecer programas diversos, a televisão ainda causa discordância entre os espectadores. Acho que, ultimamente, ela é um recurso que não é muito bem aproveitado. Poderia contribuir muito mais para a sociedade, para formar um cidadão melhor. É uma forma de todo mundo estar acompanhando as mesmas coisas, estar discutindo as mesmas coisas e estar bem informado, né? Meio de não ter que ficar à toa em casa, eu acho legal ficar vendo televisão em casa. Antigamente a gente tinha mais cultura na televisão e a gente está se perdendo muito, ainda mais as novelas hoje. Como meio noticioso, poderia ser um pouquinho mais completo, porque ela geralmente não faz análise mais profunda dos assuntos. Ok, eu aproveito para perguntar a cada um de vocês o que vocês mais gostam de assistir na televisão. Cláudio Magalhães, podemos começar por você, professor? Acho que o que eu mais gosto de assistir na televisão, eu gosto de assistir um pouco de cada coisa, para entender a televisão, né? Eu atualmente tenho gostado mais de assistir futebol na televisão, né? Então, meu time Atlético, né? Nosso time, né? Nos dá mais alegria. Mas eu gosto muito de ver na televisão as tentativas de fazer uma ficção mais elaborada e diferente. Então, como eu já disse no início do programa, adorei, né, Pedacinho do Céu. Eu gosto de ver coisas que eu vejo que eles tentam fazer alguma coisa diferente nas minisséries, ou mesmo coisas como aconteceu, né, em Babilônia, ver o que eles possam tentar para fazer, para mudar a modificação. Eu tenho um olhar muito de pesquisador, né, com exceção talvez do futebol, né, que eu me permito não ficar prestando muita atenção nas questões técnicas. No outro eu gosto de estudar como o ser humano está sendo retratado e quais são as novas técnicas para se contar boas histórias. Luiz Carlos? Eu gosto em primeiro lugar porque posso ver sempre as minisséries que retratam épocas. Eu acho colorido que a televisão, e eu estou me referindo à Globo, porque as outras não fazem, lamentavelmente, o colorido de cinema, o tom e a dinâmica da narrativa me encantam. Eu me emociono com esse produto. Depois, Terra de Minas. Em seguida, eu posso ver pouco. Globo Rural também posso ver pouco. E depois o futebol, embora a minha origem como jornalista seja o esporte. E eu tenho muitas restrições ao comportamento de alguns que vão hoje à TV para comentar futebol e fazem apologia da sua própria paixão. Eu acho que isso é abominável. Tiago Ferreira. Fonseca.
Eu gosto de ver mais na televisão, depende do momento. Eu acho assim que é bom você ficar lá zapeando, né, o controle para saber o que você acha interessante, porque às vezes, quando você já passou por um dia muito corrido, muito estressado, eu gosto de ver as coisas mais interativas, gosto de ver programas humorísticos também, não curto muito novela. E também quando eu procuro me inspirar, eu também assisto os telejornais, os programas jornalísticos. O preferido meu é Profissão Repórter, eu acho que é inspirador para nós que estamos começando no jornalismo, mas eu também não tenho muito tempo para ver, então o pouco que eu vejo é mais voltado para essa área mesmo jornalística, até mesmo por causa da vertente que eu escolhi seguir, né? Ô, Ana, me permita apenas acrescentar que eu me referi apenas à TV aberta. Tudo bem. Claro que na TV fechada, nos canais a cabo, há uma coisa muito interessante. Os documentários, e o público citou aí, né? Todos. É impressionante que boa parte que eles citaram foi coisas que estão na TV paga. Não é? Isso é interessante, porque a TV paga também chegou, né? Professor... Apenas essa ressalva. Por favor. Eu, na TV aberta, gosto do telejornalismo e gosto do futebol. E gosto do futebol para torcer para o meu time, e aí a minha visão é uma visão absolutamente tendenciosa, porque eu estou envolvido com a paixão clubística, no caso, o Cruzeiro. Você vê que ninguém é perfeito, né, Lu? Não, e mais um detalhe, ele pode fazer isso, eu também. Agora, o comentarista não, né? Se falar, não foi pênalti aquele que você acha que foi pênalti a favor do Cruzeiro, Deus me livre, né? E aí, Luiz, quando eu assisto a jogos de outros times, eu consigo perceber, Cláudio, e gosto muito de observar a evolução da tecnologia da transmissão, e eu acho uma coisa fantástica. A televisão e a capacidade que ela tem de dar uma dimensão nova para um jogo antigo. Né? Então, assim, é uma coisa fantástica. Na TV fechada, eu gosto muito dos documentários. E praticamente fico fechado aos documentários e aos programas de debate. Formato desse aqui. Gustavo Ferreira, você assiste televisão? Assisto. A TV aberta eu vejo jornalismo e gosto muito de ver ficções e programas que criam uma outra realidade, que acho que aproxima o público. Mais para estudar, é porque eu também sou do audiovisual, apesar da minha paixão pelas letras, também sou do audiovisual. Não gosto de futebol, é uma exceção, né, no Brasil. E na TV paga eu assisto muito também a ligação de documentários, que é o que eu mais assisto, e jornalismo. Ok. Aperto. Vamos abrir a Aliás, mesa essa questão da TV paga, tem muito interessante a gente discutir aqui, que os números da TV paga estão em declínio. No mundo inteiro, né? Essa ideia de desligar a TV paga. E aí as pessoas estão discutindo exatamente nesse momento. Então, o que vai acontecer? Todo mundo achava que ia acabar a TV aberta e a TV paga ia mandar. Com o negócio da internet, a TV paga está se tornando obsoleta, porque aqueles conteúdos que você poderia ter na TV paga, você consegue pelo Netflix ou mesmo gratuito, pela troca compartilhada de conteúdo, etc. O que, paradoxalmente, está dando força à TV aberta. Porque com a extinção, o declínio da TV paga, que é o que vai fornecer as séries, as coisas que não são factuais, aquele conteúdo que a gente pode pegar, está sobrando para a TV aberta o ao vivo, o jogo de futebol com novas vertentes, o telejornalismo factual. Portanto, a TV aberta está se aproveitando da internet. E quem está se ferrando nesse sentido é a TV paga, porque você consegue esse conteúdo. O que dá uma ótima oportunidade para a TV aberta de voltar às suas origens, da TV Itacolomi e de todas as outras, que é ser local. Porque a TV não surge regional, nacional, ela surge local, né? Para atender aquelas coisas que precisavam daquele momento. Nisso o Rio Grande do Sul faz muito bem. Sem dúvida. Ainda no tocante à TV Globo, com a Rede Brasil Sul de Comunicação, 0 Hora e tal, que é a TV Gaúcha. Da Globo, né? A grande parte da programação da TV Gaúcha, que é a afiliada da Globo, é programação local. Você citou o Terra de Minas, que é esse exemplo. A TV, a radiodifusão vai se transformar cada vez mais no local. Porque o nacional eu não preciso. A TV local, quando ela se arrisca em alguma programação, ela nos
às vezes nos oferece coisas com alguma qualidade, mas eu identifico uma baixa qualidade no que ela nos oferece. Sim. Ao invés de promover um debate, uma discussão em torno das coisas de interesse público, a gente vê, por exemplo, programa que me ensina a combinar xadrez com listrado, a pintar a unha com bolinha e florzinha. Será que essa TV próxima, essa TV local, ela precisa também se reinventar como pauta? A gente não pode ter ilusão de achar que a TV local vai ser diferente da TV nacional. Ela é a mesma coisa, em termos de formato, de intenção, de questões ideológicas, é a mesma coisa, né? Então, se majoritariamente a gente tem na televisão nacional esse tipo de programa e temos marginalmente outro tipo de programa, que é o que a gente possa considerar de interesse público, etc. e tal, como, por exemplo, Terra de Minas. Eu acho que por mais que o Terra de Minas possa ter lá, né, seja da Globo e da Regional, ele tem uma coisa legal do resgate da cultura mineira. É um programa, eu fico falando assim, esse programa não vai ser exibido em Sergipe, ele só pode ser exibido em Minas, o que é ótimo nesse sentido. Então, eu acho que para cada 3, como é que chama esse que você está provavelmente citando? Modo estilo. Oi? Modo estilo. Modo estilo? Para cada 3 ou 4 modo estilo, eu vou ter um Terra de Minas. Isso é ruim, mas é a repetição do que eu tenho nacionalmente, né? Eu acho que na realidade é o seguinte, é o reflexo, assim. Eu acho que quanto mais a gente solicitar, a coisa do local que me alertou foi uma vez que eu participei, uns 3 anos atrás, de um congresso que falava dos aplicativos do Smart TV. A Sony apresentou esse dado. Falou assim, olha, eu tenho aqui a lista dos aplicativos para as Smart TV. Quais são os mais baixados? Os aplicativos dos sites e redes sociais. Em segundo lugar, o YouTube. E o terceiro, aplicativos locais. Portanto, as pessoas que têm o Smart TV não é para ter internet na televisão, é para ter conteúdo televisivo na televisão. E é uma demanda enorme pelo conteúdo local, a ponto de fazer aquilo que nós estávamos conversando no outro bloco. Obrigar os jornais locais a abrir espaço para produção que não é padrão Globo, mas que possa lá estar veiculando lá também. Agora, se isso vai fazer com que melhore o local, acho que só o tempo vai dizer, mas a gente não pode querer da TV local algo que a TV nacional não oferece. E, Cláudio, a gente vê também hoje em dia, nos telespectadores, uma busca na televisão por produtos que criam uma outra realidade e que, de alguma forma, eles se identificam. Ao mesmo tempo, como você comentou, isso também está disponível na internet. Mas muita gente ainda procura na TV. O que você acha, assim, na sua análise, que faz esse pessoal ainda buscar na TV? A classe social que ele ocupa? Olha, primeiro são dados estatísticos, né? Nós temos hoje apenas 46% da população com acesso à internet. Nós estamos aqui meio acostumados a pegar a internet de tudo quanto é lugar, mas ainda grande parte da população sequer tem acesso à internet. E dentro desses 46%, ainda temos uma internet ruim. Se é que nós temos uma boa qualidade de televisão no mundo, nós temos uma péssima internet. Cara e ruim. Enquanto no resto do mundo, o mínimo que as pessoas, que a legislação pede na Europa, que é 15 mega, aqui nossa legislação pede 1 e mesmo assim o cara precisa entregar só 30% a partir de determinado, ou seja, nossa internet é ruim demais. Então tem isso. Então, que fazem as pessoas procurarem ainda pela televisão. E tem um outro fator que para mim é fundamental, é que as pessoas andam confundindo as relações que têm. A relação que nós temos com a televisão é completamente diferente que a gente tem com o computador. A minha relação com o computador é uma relação ativa. O computador não é a janela do mundo, como acontece na televisão. O que é uma janela? Eu abro e o mundo vai passando na minha frente. É o que acontece com a televisão. Quando eu zapio, está lá o mundo passando, eu capturo esse mundo, mas a partir do que está passando. A internet não é uma eu é que tenho que acionar. Aí eu tenho uma atividade muito mais ativa, porque não vai passar nada na internet que eu não queira que passe. Então isso é um problema muitas das vezes, porque a gente não consegue ser ativo o tempo todo. O bom da televisão, ao contrário da internet, é que eu posso sentar, ligar e falar assim, mundo, apresente-se a mim. Sendo que na internet eu tenho que clicar assim, nossa, o que eu tenho que achar nesse mundo aqui? Percebe? Essa relação faz completamente a diferença. Nós não conseguimos ser interativos, ativos o tempo todo, nem nosso cérebro gosta muito disso, né? Ontem mesmo vi uma publicação
de que o nosso organismo ele trabalha para preguiça. A gente levantar para fazer exercício é um esforço, porque se depender do nosso organismo, a gente só fica quietinho, comendo, economizando energia ali para... Então, é um esforço a gente poder fazer isso. E a televisão, portanto, a televisão é mais fácil nesse sentido. Trazendo isso para a prática, vou dar meu exemplo, é por isso então que eu durmo de frente à televisão ao ponto de quase dar embolia. Exato. Né? Depois de levantar, ter que fazer exercício com a perna para o sangue circular, né? E não durmo diante do computador. Exato. E ainda sobre os dados da internet, da falta de qualidade. Na Copa do Mundo, passamos um vexame, né? Os jornalistas do mundo inteiro querendo acessar, e cadê? Porque tinha 30% daquele 1, né? Daquele 1 que foi, que era permitido, né, professor Murilo? E aí, como é que eu vou? Não tinha. Né? Aliás, também não tinha aeroporto, não tinha nada. O Terminal 3 foi inaugurado esses dias aí para atender provisoriamente algo que foi prometido para 2 anos atrás. Mesmo que quando a gente tiver 100% de internet, porque o pessoal diz agora, e eu acho que é verdade, que a internet vai acabar. Por que vai acabar? Porque vai chegar um determinado momento que nós não vamos nem pensar mais nela. Então ela já vai existir cotidianamente na vida das pessoas sem a gente prestar atenção. Mesmo assim, a gente vai precisar de um tempo para o mundo vir até a gente parar de ir atrás do mundo, porque ir atrás do mundo é muito cansativo. Se a Ana tivesse feito, desculpa só, eu acho que é pertinente, se a Ana tivesse feito outra pergunta, ela perguntou para nós o que a gente mais gostava na televisão, mas não perguntou o que estava faltando. Fica aí a sugestão, pergunte daqui a pouco, que o professor Murilo... Não, eu estava querendo pensar, você está falando num novo modelo de consumo de televisão, que a televisão é uma janela para o mundo, e eu fico imaginando, e claro, um consumo diferente do computador. De que maneira o consumo do computador e essa naturalidade com que nós vamos ao computador transforma o modo como nós assistimos à televisão? Houve um momento na história em que as pessoas punham a televisão no centro da casa. Juntavam-se a família, vamos assistir ao capítulo da novela. Eu brinco falando que é o único eletrodoméstico que tem um cômodo só para si, né? Da sala de televisão ao quarto de televisão. A gente não fala isso da cozinha, né? O quarto do fogão, né? A gente não fala isso. Agora, a televisão é tão bacana que ela tem um cômodo só para ela. Mas a televisão, né, Cláudia, ela está migrando pela casa. Né? Então, assim, ela tem o quarto dela, mas ela começa a aparecer na sala, no quarto do filho, na cozinha. Quer dizer, ela se esparramou pela casa e isso também dita uma nova forma de consumo da televisão, agora muito mais individualizado. Você acha que esse consumo individualizado da televisão muda a forma como as pessoas recebem a televisão? E se esse consumo individualizado tem a ver com alguma coisa relacionada ao que é o computador, o consumo do computador que nós temos, ou melhor, não só o consumo, mas a ação sobre o computador? Murilo, eu acho até um pouco o contrário disso. Eu acho o seguinte, que o consumo individual está associado ao computador. Mas o consumo da televisão é associado ao nosso social. Nós gostamos de ver televisão com o outro. E eu gosto de entrar muitas vezes na internet sozinho. Né? Então, o que eu acredito que aconteça é que mesmo que eu assista televisão sozinho, eu estou querendo assistir televisão sozinho para depois encontrar com o outro e falar lá da novela. Os apresentadores falam assim, e agora nós vamos mostrar para vocês. E a maior parte das pessoas está assistindo a TV sozinha, quer dizer, ela está falando para vocês, para o coletivo ao qual ela se dirige, mas as pessoas consomem quase individualmente. Mas eu acho que ela consome pelo social, pelo coletivo. Quer assistir junto, mesmo que eu assista sozinho meu capítulo de novela, eu quero na internet dizer para as pessoas... Por que a gente está sabendo isso? Que boa parte das pessoas hoje, uma parte das pessoas que têm acesso à internet, estão usando uma segunda tela. Ele está vendo televisão, mas está na rede social comentando o que ele está vendo na televisão para um monte de gente que está assistindo televisão junto com ele. Quando a mulher está no telefone ligando para comprar. Você percebe? Então, mesmo que eu esteja individualmente assistindo, eu estou assistindo coletivamente. Então eu vou aproveitar o Pão e o Circo para fazer a pergunta sugerida pelo jornalista Luiz Carlos Alves. O que falta na televisão? Começamos pelo professor Cláudio novamente. Eu acho que falta você ter diversidade de visões.
Falta a TV ser mais politizada. Esse é um termo difícil, né, da gente conversar. Toda vez que a gente fala politizado, as pessoas pensam na política partidária. Não, falta politização na ideia da polis, de se preocupar da cidade como um todo, né, para o coletivo, e opiniões diversas. Que você possa ter várias coisas aparecendo nessa televisão, que eu possa assistir a reportagem feita pelo coletivo, mas que eu também possa assistir o futebol sem nenhuma pretensão política de formação de cidadã. Luiz? Eu começo pela aldeia. É a polis, né? Minha aldeia. Eu quero mais da minha aldeia. Então eu acho que falta isso. Como falta programa infantil, sem desenho animado e com a tecnologia de hoje, porque as crianças, nós não vamos impedir que elas pratiquem o que nós estamos praticando hoje em relação à tecnologia, internet, smartphone, etc. E para mexer com a minha emoção, é uma coisa muito particular, é música. Ah, que saudade que eu tenho dos programas de música, mas aqueles que tinham muita continuidade, não esses programinhas que eles colocam na madrugada para promover gente emergente. Eu quero coisa consagrada, da melhor poesia musical brasileira. Eu acho que falta. Eu concordo com você e peço desculpas, que eu acho que realmente falta essas duas coisas. A criança foi alijada da programação de TV aberta, assim como as programações musicais, que são duas coisas fundamentais. E sem preconceito. Eu falei aqui da melhor poesia musical brasileira, que nós temos aí gênios, né? A musicalidade brasileira é fantástica, mas eu sou universal em relação à qualidade da música. Ainda ontem eu recebi um fã de Sinatra cantando My Way e com os olhos marejados, os meus também ficaram, porque é insuperável. Tiago? Eu acho que falta na TV o respeito com o público. Eu acho que hoje muitos programas estão deixando a desejar esse respeito com o público. E também eu acho que falta um jogo de cintura entre a TV. Eu acho que tem que ter um diálogo maior entre a comunidade e a televisão. Porque a televisão está inserida dentro da comunidade, mas às vezes a comunidade não está inserida dentro da televisão. E também a gente tem que pensar nesses programas. É só interatividade que as pessoas querem? Elas precisam de informação, elas precisam de quê? Então eu acho que levantar, perguntar o que as pessoas gostariam que tivesse na TV é muito complexo, porque é de cada um quer uma coisa. Então, para mim, eu acho que o que falta dentro da televisão é o respeito com o público também e saber o que lidar. Eu acho também que precisa-se muito mostrar as coisas mais dentro da própria comunidade, igual ele falou, e a gente precisa também ter esse respeito mesmo com o próximo. Professor Murilo. Bom, eu acho que faltam muitas coisas e existem muitas coisas. É mesmo, cada vez que ele vai falando, eu falo, nossa, devia ter falado disso também. Eu indicaria 3 ausências na televisão que são bastante relevantes. Primeiro, uma maior interatividade. Eu acho que a televisão deveria ser um meio mais interativo. E quando eu digo interativo, não é para a gente ligar e escolher qual é o casal que ganhou a dança do famoso. Não é para a gente escolher qual Big Brother sai, qual entra. É uma capacidade maior de dialogar que a televisão deveria ter com a sociedade. E na esteira desse diálogo é que vai surgir uma outra ausência que eu acho que ela tem que explorar mais, que é uma constituição de cidadania. É de buscar construir a cidadania, explorar e estimular o debate, a discussão, coisa que o grupo coletivo talvez esteja buscando, já que essa ausência está na televisão. Então vamos buscar as falas, vamos mostrar os ângulos da sociedade e deixar de ser essa visão minimalista que a televisão tem. E também, por conta disso, é que eu acho que a televisão deveria explorar mais os caminhos da educação. A televisão é pouco educativa. Eu acho que ela é muito enviesada para a busca da lucratividade. E isso acaba por produzir uma programação superficial, ruim, né? Assim, embora existam muitas coisas boas na TV, sim. Gustavo. Então, eu acho que a primeira coisa assim, e mais importante é o compromisso com a sociedade, que eu acho que falta hoje em dia na maioria dos canais de televisão. Assumir esse compromisso, né, com o público. E uma coisa que eu acho assim, muito importante
e que não existe na televisão é vencer a barreira de que ela foi criada só para o entretenimento, que é o que todos os teóricos da academia, vocês dois professores sabem muito mais que eu, que afirmam, e eu acho que isso ainda está muito enraizado. No Brasil, da televisão servia apenas para o entretenimento. A informação está ali camuflada, tudo está ali camuflado. E eu acho que usar ela para educação e para o desenvolvimento da sociedade é o mais importante. E por que não também incentivar o surgimento de TVs comunitárias, que eu acho que é justamente o local que pode vir a público nas televisões a partir de TVs comunitárias. Bom, gente, infelizmente o programa Na Berlinda, que discute qualidade da televisão no Brasil, está chegando aos seus minutos finais. Eu vou inverter um pouco a ordem antes de fecharmos com o professor Dr. Cláudio Márcio Magalhães, que está conosco hoje na Berlinda. Eu vou pedir aos nossos convidados, inicialmente agradecer a cada um deles e pedir que faça suas considerações finais. Vamos começar do lado de cá por Gustavo Ferreira, que é do coletivo Jornalistas Livres. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui debatendo o programa Na Berlinda. Acho um espaço muito importante. Pode começar de novo? Pode. Muito obrigado por estar aqui, por ser convidado a participar do programa Na Berlinda. Eu acho um espaço muito importante, principalmente por se tratar de um canal de TV universitário, um espaço de debate, construção de conhecimento e análise das coisas que acontecem na sociedade. E espero receber mais convites e convido todo mundo também, para quem não conhece, conhecer o coletivo Jornalistas Livres, que está na internet, no Facebook e em redes sociais. Daqui a pouco vai ter o site também, que está em elaboração. Obrigada, Gustavo. Professor Murilo. Eu agradeço também muito a oportunidade de dialogar com essas pessoas todas, que sempre têm muita contribuição a dar, e a gente sempre está buscando contribuições para aprimoramentos nossos e da TV. Eu acho que uma coisa fundamental é que qualquer formato de mídia, qualquer veículo, deva e tenha que se discutir, tenha que se debater, tenha que buscar suas alternativas, conversar com a sociedade, conversar com as pessoas que fazem a televisão, o jornal, enfim, para que existam os aprimoramentos. Se não houver isso, não vai haver uma melhor televisão no Brasil. Então, a melhor coisa a se fazer é conversar, é debater, é fazer com que as pessoas possam dialogar. Então, eu gostei muito de ter participado e espero que esse programa, com esse formato, se perpetue e vá além da TV universitária, que é uma TV, mas que deve também chegar à TV comercial, que não se discute. Agradeço a oportunidade, né, de estar aqui representando os alunos também. Aprendi muito, né, que é muito conhecimento, igual o professor Murilo disse, esse diálogo, né, traz muito conhecimento. Eu acho que ainda tem muito a se estudar, muito a se fazer mudanças ainda na TV, principalmente na TV universitária, porque nós estamos aqui hoje para aprender, para reinventar, para experimentar. Então, eu acho que programas como esse estão aqui para fazer realmente isso. Eu acho que isso a TV universitária nunca deve perder, que é o espaço que nós alunos temos para participar e aprender, porque aqui é o lugar de se aprender, não lá fora. Então, eu acho que esse programa está possibilitando isso, o diálogo entre a comunidade, entre a TV e entre os alunos também da universidade. Então, a ideia é uma ideia, assim, muito boa, que abre portas e espaço para todo mundo, né? Obrigada. Bom, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos. Partindo da Ana Paula, ele é irrecusável, não tem como evitar, né? Até porque a gente precisa viver mais próximo dela para continuar pegando essa energia que ela conserva. Mas eu queria dizer para o público o seguinte: por mais superficial que alguém possa catalogar, classificar esse programa de hoje, com os debates, as sugestões e etc., eu penso que nós deixamos uma grade formatada para a televisão. Quando o professor Murilo falou algo, eu me lembrei do professor Cláudio. Puxa, eu também podia ter dito aquilo. Porque é um anseio nosso. Nós queremos isso, né? Tudo isso que foi falado por cada um de nós é o que nós queremos para a televisão. E não seria também aquilo que o telespectador almeja? Então, eu penso que se alguém disser que fomos superficiais, nós vamos ter que dizer que televisão é tempo. Então, para ser profundos,
não é? Nós precisaríamos de dias e dias e a televisão, em qualquer lugar, em qualquer formato, não nos oferece disponibilidade de tempo para que aquele que nos assiste fique sentado ali por 2, 3, 4, 5, 6 horas, enquanto a gente tenta encontrar uma sugestão mais sólida, algo que possa ser assim mais firme, para que a televisão encontre o seu rumo. É isso. Obrigada. Professor Cláudio. Eu queria agradecer, né, essa oportunidade única de estar debatendo com pessoas, né, com visões diferentes. Eu acho que uma das coisas que falta na televisão, né, é exatamente o debate de ideias. E eu não acho que é só na televisão, né? Acho que na sociedade brasileira a gente tem apenas o confronto de ideias, mas não exatamente o debate das ideias. E é ótimo que eu possa fazer isso e ser, digamos, o centro catalisador dessa discussão. Me sinto privilegiado de estar conversando com os colegas e, né, que tem enormes contribuições a trazer. E dizer que, na realidade, essa é uma função da TV pública. O estarmos aqui, isso é TV pública, né? TV pública. Porque a TV comercial não oferece esse espaço. Existe, inclusive, um grande preconceito nesse tipo de formato de programa, né? Em que as pessoas só falam. A gente escuta muito televisão, as pessoas só falam lá, não tem, né, uma brincadeira, um vídeo, um sorteio, né, alguma coisa assim. Mas assim, não a tal interatividade lugares, que o professor Murilo lembrou, não é? E a gente não tem outros lugares na televisão para as pessoas falarem mais do que os 20 segundos. Então é ótimo, e a gente já percebe isso em pesquisas, de que as pessoas também querem ter programas de debate. Programas que as pessoas tenham mais do que 20 segundos para falar, mais do que 1 minuto e meio para falar. E que na realidade também não se espera da televisão que se vai resolver os problemas aqui, mas que eles sejam catalisadores desse aprofundamento em outras mídias. Que seja depois no rádio, que tem um pouco mais de tempo, que depois seja na imprensa, que você pode ler, que você possa ter em outros eventos para isso, que a gente sirva como catalisador. Eu me sinto privilegiado por estar participando desse momento. Bom, nós da TV UniBH, que agradecemos a presença de cada um, foi um aprendizado não só para quem está em casa, para todos nós. Você que está em casa e quiser assistir o programa Na Berlinda, que fala a respeito da qualidade da televisão, pode entrar em nossas redes sociais, UniBH TV, no Facebook, no YouTube, no Instagram, no Periscope. E nós agradecemos mais uma vez a presença de cada um e voltamos na próxima semana. Obrigada.